O reinado de Davi é o título da lição 9 na classe dos adolescentes e nós vamos falar aqui. Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. 1 Crônicas 11:9. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira, professor há mais de 25 anos da Escola Dominical, líder de juventudes, pregador para essa turma linda e abençoada, e semanalmente estamos aqui com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. É sempre um prazer e uma honra ter você por aqui. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí seu comentário, que é muito importante para todos nós. Lembrando que todo sábado às 9 da manhã temos aqui o Fala Denão Podcast. Porque Denão é meu apelido. Atuando há mais de 25 anos com essa turma linda e abençoada na igreja, ganhei este apelido carinhoso. Então, todo sábado às 9 da manhã tem o Fala Denão Podcast ao vivo aqui no canal, você não pode perder. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, contribua com o canal. Aparece um QR Code aqui na tela, você pode apontar a câmera do seu celular, fazer sua contribuição ou através da chave Pix também. Você que está aqui já há bastante tempo sabe da seriedade do nosso trabalho, tá certo? Nos ajude a manter essa estrutura e agora este projeto do podcast que tem edificado muitas vidas também. Olha só, hora de aprender. As conquistas de Davi. Davi nasceu em Belém, no território da tribo de Judá. Ele cresceu nessa cidade que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, terra de Boaz e Ruth, seus bisavós. Após a morte de Saul, Davi reinou 7 anos lá sobre a região de Judá. E aí ele foi conquistando depois apoio e confiança das demais lideranças de Israel. Interessante isso, né? Davi estava debaixo de uma promessa, mas ele não assume o trono de uma vez. Ele espera um tempo para Saul, até que Saul seja tirado do trono literalmente. Saul já tinha sido rejeitado por Deus, mas ainda estava vivo. E mesmo depois que Saul morre, ele não começa a reinar sobre Israel completamente. Não, durante 7 anos e meio, ele governa a região de Judá. Depois de conquistar apoio e confiança, mesmo sendo ungido por Deus, é que ele começa então a governar sobre todo o território. Eu até acabei de gravar um vídeo agora, a minha preocupação com jovens obreiros, tá? Que não tem estrutura local, que não servem a igreja local. São os obreiros de cabeça grande, né? Então eles são gigantes lá fora, mas raquíticos dentro da igreja local. É a receita para o fracasso ministerial espiritual. Por isso temos visto muitos jovens que em um mês estão pregando nos púlpitos e no outro mês estão desviados. No mês o seu Instagram está cheio de fotos e vídeos pregando, profetizando. No outro mês, ele apaga tudo e aparece fumando narguilé, usando drogas. Isso é falta de estrutura, isso é falta de raiz, e raiz e estrutura não se constrói em outros lugares, não se constrói em lugares onde somos convidados. Raiz e estrutura se constrói em casa, na igreja local, com o pastor local, servindo a igreja local. Fica aí a dica aí, tá? Olha só, a conquista aqui de Jerusalém, Davi foi um rei prodigioso e muito bem sucedido em seus intentos, tá? Então a gente sabe que Davi ganhou aí muitas guerras. A cidade de Jerusalém era uma cidade estratégica pelo lugar onde ela estava, né? E é Jerusalém, tá? Era uma cidade mais segura, enfim. Agora, para Davi, a cidade de Jerusalém era essencial, pois era um lugar estratégico para ser a capital do reino, devido à sua localização, enfim, tá? Então é interessante destacar que, segundo o historiador Flávio Joséfo, a cidade de Jerusalém é a mesma Salém. Lembra que Melquisedeque, que recebe dízimos de Abraão, era rei de Salém, tá certo? Então eu quero salientar aqui nesse primeiro tópico essa parte que eu disse, que Davi foi conquistando aquilo que Deus lhe prometera aos poucos.
Fica aí essa lição para jovens obreiros, para aqueles que estão iniciando agora para a sua classe de adolescentes. Primeira lição neste primeiro tópico. O crescimento ministerial, ele é gradual. Ele não pode ser explosivo. Crescimento explosivo, ele some tão rápido quanto desaparece. É a raiz e a estrutura que nos dá um ministério permanente na obra do Senhor. Um dos feitos mais extraordinários, né, das primeiras conquistas aqui de Davi foi o retorno da Arca da Aliança, tá? A Arca da Aliança foi roubada nos tempos em que Eli, junto com seus filhos Ofni e Finéias, julgavam Israel, né? Eli morre, quando Eli morre, quando os filhos de Eli morrem, a arca é levada. Depois você tem Samuel começa a julgar Israel. Lá no capítulo 8, Israel pede um rei. No capítulo 8, aí Deus permite, unge Saul como rei. Saul vai governar por mais de 40 anos e ele não vai fazer nem mesmo menção da arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus. Então, uma das primeiras atitudes de Davi no seu reinado é trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. E isso ele vai fazer com muito cuidado, enfim, mas existe ali aquela questão da maneira equivocada como ele tentou trazer, que resultou numa tragédia, né? Isso faz a gente pensar, né? Se aquela caixa de madeira, carregada de qualquer jeito, provocou uma tragédia, Senhor, nós não somos arca de madeira. E a presença de Deus em nós não é simbólica, e muito menos temporária, como era, né? Não, o Espírito habita, ele mora em nós. Isso deve nos fazer refletir sobre nossas atitudes e nossas ações, né? Então, nós vamos pensar, hoje em dia, mas Deus não mata como antigamente, estamos no tempo da graça. Lembra? É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por que muitos fracos e doentes e muitos que estão dormindo entre nós? São mortos espiritualmente. E às vezes a pessoa não percebe que ela está viva. Às vezes acho que era melhor morrer no físico, sabe? Porque a pessoa continua fisicamente viva, mas espiritualmente está morta. Dentro da igreja, cantando, mas ela está morta. Por quê? Porque ela despreza o Espírito Santo. Ela acha que pode carregar a presença de qualquer jeito. Nossa, Deus dá uma pregação, irmão. Enfim, no final, ele consegue trazer lá a arca, né, da presença de Deus. E aí ele oferece sacrifícios ao Senhor. E aí a adoração foi estabelecida em Jerusalém. Afinal de contas, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Tá certo? Então, esse é o início aqui das grandes conquistas de Davi. Além das conquistas territoriais, tem esta conquista que tem uma simbologia muito forte, trazer a arca para a capital do reino. Davi está mandando uma mensagem muito poderosa para os súditos de seu reino. Ele está dizendo que, acima de qualquer coisa, eu valorizo a presença de Deus. Então, muitas vezes, existem situações na vida, existem comportamentos e escolhas que nós precisamos entender. Nem tudo é uma questão se é pecado ou não. Muita coisa é uma questão do quanto valorizamos a presença de Deus. Porque a maneira como nos comportamos demonstra que valorizamos a presença de Deus. Precisamos aprender na nossa vida. Nem tudo é porque é pecado ou não. Tem coisa que nós deixamos de fazer e outras nós passamos a fazer não porque é pecado ou não é, mas porque nós entendemos que agora somos filhos de Deus, santos e consagrados ao Senhor, separados do mundo. Logo, existem coisas que, ainda que em si não sejam pecado, elas não correspondem mais à nova vida e à nova identidade que nós assumimos em Cristo. Muito bem,
Tópico 2, o grande erro de Davi. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se. Isso. Ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Faça sua contribuição. Você estará ajudando o crescimento desse trabalho e os nossos projetos, como no caso o nosso podcast, não é? Aqui eu ainda gravo aqui na minha casa, no meu estúdiozinho, /quarto, né? Vou tirar uma foto para vocês verem aqui como é que a gente está aqui. Vou pegar o celular e depois eu vou mandar lá no meu Instagram. Põe Denis Pereira Oficial, vocês vão ver aqui a logística aqui, né? Mas o podcast eu faço num estúdio profissional, 3 câmeras de 4K, coisa de qualidade, né, irmão? E aí tem custo, tá bom? Então você nos ajuda demais contribuindo, tá? Ó, o grande erro de Davi. Havia um período em que os reis saíam para guerrear. Neste período, Davi preferiu ficar em seu palácio e enviou o general Joabe em seu lugar. Então aqui é aquela situação, né? Aí ele ficou olhando do terraço, dando uma voltinha, viu a mulher tomando banho. Lembra que não tinha banheiro, os banheiros eram públicos, certo? Então essa mulher ali se lavando, né? Ela não estava ali sensualizando, ela não estava fazendo aquilo de propósito para atrair ninguém, até porque ela era casada. Ela estava num ambiente que, embora de certa maneira público, era um ambiente que se usava para fazer aquilo, certo? Então, é o zoião de Davi, é o zoião de Davi que colocou naquela mulher. E Davi sabia o que ele estava fazendo, né? Porque ele... quem que é essa mulher? Ele pergunta antes de chamá-la. Avisaram ele. Essa é a mulher de Urias, o heteu. Então, quando ele chama a mulher, ele sabe o que ele está fazendo. E aí Davi tenta de todas as maneiras fazer com que o seu pecado ficasse escondido, chamando Urias para que ele viesse ali e fosse se deitar com a sua mulher. Mas Urias era um homem de caráter, um homem íntegro, e ele não aceitou que ele fosse para casa se deitar com a sua mulher, enquanto os seus amigos e companheiros estavam na batalha com Joabe, né? Ele mostrou-se fiel, e vale lembrar que ele mostrou-se fiel por 2 vezes ao exército, aos seus companheiros e ao próprio Davi. Davi teve diversas oportunidades de confessar para Urias. Ele tinha diversas oportunidades de confessar para Urias, certo? Ele teve a oportunidade de não fazer o que fez. Depois de fazer o que fez, ele teve a oportunidade de confessar, de se humilhar, mas não, ele ignorou a fidelidade de Urias, não apenas aos companheiros de batalha, mas a ele mesmo. Afinal de contas, Urias estava lutando pelo seu reino. E aí tem toda aquela situação onde Davi entrega, né, uma carta na mão de Urias. E Davi, ele envolve Urias, sem Urias perceber, numa trama que acabou com a morte proposital de Urias. E aí Davi recebe a notícia: aquele servicinho que o senhor mandou fazer tá pronto, ok? Colocamos Urias lá, o exército foi atacar e a gente sabia que ali tinha soldados muito fortes, e na hora que o exército atacou o inimigo, que o inimigo contra-atacou, a gente fugiu e deixamos os mais fracos ali e morreram alguns soldados, entre eles, Urias, o heteu, morreu. Davi foi lá, mandou um fax, um zap para a mulher, para Batseba, falou: aí, o ambiente tá limpo, tá tudo resolvido, vem para cá. E aí ele recebe Batseba como sua esposa, só que o texto de 2 Samuel 11 termina dizendo que o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Lição do tópico 2. Cuidado com o silêncio de Deus quando você está fazendo algo errado. Ainda que Deus fique em silêncio,
Se o que você está fazendo é errado, silêncio não significa aprovação de Deus. Davi está se envolvendo numa trama de pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Davi que valorizava tanto a presença de Deus, mas ele vai ficando cada vez mais sujo, né? E no final ele dá uma ideia de que tá tudo certo, eu sou o rei, eu sou ungido, mas a Bíblia diz que Deus não se agradou do que ele fez. Para Deus não importa o título que tem. O que não agrada a Deus não agrada e ponto. Não importa quem faz. Quem faz não muda o que Deus pensa a respeito do que foi feito. Entendeu? Vou falar de novo. Quem faz não muda o que Deus pensa a respeito do que foi feito. Então algo não é pecado por causa de quem faz, mas por causa daquilo que é feito. Então não interessa que título tenha. É pecado? É pecado. E Deus vai mostrar que ungido não tem carta branca para pecar. Pelo contrário, unção fala de exposição em nome de Deus. Unção fala de alguém que quando fala, as pessoas identificam Deus na vida daquela pessoa, porque é algo diferente quando ela fala. Ou seja, o ungido está sempre exposto. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações. E Deus não vai ignorar as nossas falhas por causa do quanto de unção nós temos. É o contrário, já que unção representa exposição. Se Deus se cala com o erro de Davi e de quem quer que seja, ele está apoiando não apenas o erro de quem pecou, mas ele está mandando uma mensagem para todos que são influenciados pela exposição do ungido, de que aquilo que ele fez está certo, de que Deus tem alguns privilegiados, de que ser ungido representa imunidade espiritual, porque eu sou o ungido. Deus não se agradou. Não interessa que posição, que nível, não interessa. Pecou, errou. Deus não se agradou. Meus amigos, o caldo ficou grosso aqui para Davi. E aí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Vamos lá, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é importantíssimo para nós. Contribua também com o canal. Ao contribuir, você nos ajuda a manter este canal aqui em ordem, a melhorar as nossas estruturas e o nosso podcast também, tá bom? Olha só, tópico 3. Davi, homem segundo o coração de Deus, né? O pecado de Davi não ficou impune diante de Deus. Deus enviou o profeta Natã. Você sabe que essa repreensão do profeta Natã, ela é uma atitude do amor de Deus? Porque se Davi continua, onde é que Davi ia parar? Davi não ia parar nunca. Porque o pecado é o seguinte, se o pecado não for corrigido, a pessoa se acostuma com o pecado, né? Então o amor de Deus se manifesta na correção. Ele corrige a todo que ama e açoita a todo que recebe por filho. Então, o amor de Deus é tão extraordinário que ele olha para Davi. E aqui que está o detalhe. O que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Ser alguém segundo o coração de Deus é alguém cujo coração pode ser confrontado, cujo coração pode ser esmagado, humilhado. Ser alguém segundo o coração de Deus é alguém que aceita a correção. Qual é o problema de Saul? Que Deus tenta corrigi-lo, mas ao invés de Saul se humilhar, ele fica procurando desculpas. Saul é tomado pela rebeldia. A rebeldia é a qualidade de quem tem um coração duro, que não reconhece que pecou, que culpa A, que culpa B, que culpa todo mundo menos a si mesmo. Então Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração é maleável, o seu coração é ensinável, o seu coração é restaurável, tá?
Então, Deus confrontou Davi, lembrou ele da sua trajetória. E então, Davi confessou o seu pecado e se arrependeu. Mas a criança gerada por Batseba, esta morreu, tá? Deus é misericordioso, tão misericordioso, que ele interrompeu essa trajetória de Davi, né? E Deus tem os seus propósitos, né? Porque o filho que nasceu deste relacionamento morreu, mas depois nasce um outro filho, Salomão, que é quem vai herdar o trono, porque os propósitos de Deus são maiores do que os nossos erros, do que as nossas falhas, mas claro, porque Davi se arrependeu, confessou, se humilhou e pediu perdão a Deus. Davi foi identificado como homem segundo o coração de Deus. Mas como homem segundo o coração de Deus pode ter pecado desta forma? Então, ser um homem segundo o coração de Deus não significa que a pessoa não vai errar, mas significa que ela tem no seu coração a disponibilidade de obedecer a Deus. Ela tem a disponibilidade de comprometer-se com Deus e com a sua palavra. Ser alguém segundo o coração de Deus é ser alguém que está disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo quando erra, mesmo quando peca. E por isso que nós podemos observar na vida de Davi muito mais de amor pela presença de Deus do que pelo pecado. Então Davi foi muito bem sucedido, certo? E Davi é um grande sinal de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inclusive pela sua imparcialidade. Se a Bíblia fosse um livro autobiográfico, jamais teria esta referência. Um homem segundo o coração, não é um contraste? Um homem segundo o coração de Deus que pecou e teve o seu pecado exposto. O pecado de Davi é colocado na Bíblia para mostrar que o nosso pecado não nos define. Os pecados que cometemos não nos definem. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O problema de Saul é que Saul se deixou definir pelo seu pecado. Davi não. Davi, quando confrontado, se humilhou, se arrependeu. Então, guarde essa lição no seu coração. Não deixe o seu pecado lhe definir. Então, Davi, quando foi confrontado, ele se humilhou. Quem não se humilha se define pelo pecado. Saul cometeu o pecado de rebeldia e continuou rebelde. Então, Saul era um rebelde. Davi não é um adúltero, porque se humilhou. O pecado só não nos define quando há humilhação. Então, cuidado com as frasezinhas de efeito. Ah, você não é o que você faz. Você não é o que você faz se você abandona o que você faz. Se a pessoa cometeu um ato de adultério, se humilhou, pediu perdão a Deus, Deus não vai te ver como adúltero. Mas quem vive na prática do adultério é um adúltero. Porque a pessoa está se deixando definir pelo seu pecado. Então a grande lição de Davi é: ser segundo o coração de Deus é não se deixar definir pelo pecado. De que forma? Evitando a todo custo. E quando pecar, correr, se humilhar, se arrepender, confessar e abandonar o pecado. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.